Boa noite a todos. Eu sou a professora Leidiana Lopes, eu sou vice-coordenadora do Telesaúde da UFPA e é com grande satisfação que nós damos as boas-vindas a vocês e abrimos hoje a nossa primeira webconferência, que é ofertada pelo Teleeducação, que é um serviço do Telesaúde que visa contribuir para o aperfeiçoamento dos profissionais da saúde e para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. As ações do serviço, elas serão realizadas por meio das ofertas educacionais ministradas à distância, como webpalestras, webconferências e cursos que serão disponibilizados na plataforma por meio do site do Telesaúde. Além dos serviços do Telesaúde, nós também inauguramos os serviços de teleconsultoria e telediagnóstico, que também podem ser acessados pelo site do Telesaúde. Desde já, nós agradecemos a presença de todos os participantes e contamos com todos vocês até o final deste evento. Para a nossa conferência inaugural, nós convidamos a professora doutora Carla Andréia Avelar Pires, que é médica, dermatologista e rancenóloga e possui pós-doutorado em doenças tropicais, é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Rancenologia. É professora da Universidade do Estado do Pará e da Universidade Federal do Pará e coordena o ambulatório de ranceníase da Universidade do Estado do Pará. A nossa conferencista convidada vai discutir aspectos importantes para o diagnóstico e para o tratamento da ranceníase na atenção primária à saúde. Em nome da coordenação do Núcleo de Telesaúde da UFPA, a professora doutora Maria de Socorro Castelo Branco, damos as boas-vindas à professora doutora Carla Pires e desejamos a todos um excelente evento. A palavra está com a professora e doutora Carla Pires. Obrigada. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de começar agradecendo e parabenizando a equipe, a professora doutora Socorro e a professora Leidiana pelos esforços, e a equipe delas também, pelos esforços de conseguir levar a educação e saúde para todos os cantos do nosso estado. Isso é realmente um projeto grandioso e elas estão à frente, então merecem os parabéns. E agradecer em falar nesse tema. Elas me falaram que foi um tema escolhido, né, pelos profissionais da saúde, ou seja, é um tema muito importante na nossa região, importante no nosso país, sobretudo no nosso estado. Então, eu sempre gosto e fico muito feliz em falar em ranceníase. E após a minha palestra, né, segue o cronograma do evento, vocês vão poder fazer algumas perguntas, que eu sei que sempre tem algumas dúvidas, às vezes uns casos de alguns pacientes mais difíceis. Hoje, o intuito é a gente conversar sobre o diagnóstico e tratamento. Eu fiz questão de trazer o tratamento hoje, justamente para a gente ressaltar a mudança que ocorreu no ano de 2021 sobre o tratamento. Tentar trazer também algumas situações clínicas que geralmente surgem dúvidas. Então, a maioria de vocês vai relembrar conceitos, né, e atualizar alguns conhecimentos que eu vou trazer para vocês. Mas a maioria que está aqui, tenho certeza que sabe ranceníase, já tratou ranceníase, já conduziu casos de ranceníase. Ranceníase, em alguns momentos, ela nos dá algumas surpresas, né? Então, faz com que a gente tenha que estudar o assunto, discutir e muitas vezes fazer até grupos de discussão sobre o caso. Então, realmente, ela tem algumas situações que merecem a nossa atenção especial.
eu sempre falo para todo mundo que assiste às minhas palestras, se você quer se atualizar em hanseníase, se você quer relembrar alguma coisa que você leu de hanseníase, ou quer atuar, fazer alguma coisa no seu paciente, releia os manuais, todos os materiais do Ministério da Saúde facilmente são encontrados na internet. Então, facilmente você bota hanseníase, diretrizes e acha. Hanseníase, portaria e acha material. Então, sempre eu aconselho estudar pelo material do Ministério da Saúde. Eu gosto de chamar a atenção que a hanseníase acomete pele. Ok, né? Isso a gente sempre lembra e vê. A primeira coisa que a gente vai é atrás de lesão de pele nos nossos pacientes que a gente está suspeitando de hanseníase. O que a gente não pode esquecer é que acomete também nervos periféricos. Tá? Inclusive, às vezes, acomete primeiro nervos periféricos. Ou então também tem aqueles conhecidos como neural pura, que são menos frequentes. Muitas vezes a gente precisa encaminhar para um centro de referência para diagnóstico, inclusive nos manuais, no protocolo do Ministério da Saúde, ele coloca isso, por ser um diagnóstico realmente mais difícil. Mas só de você suspeitar, de você aventar que aquele paciente tem um comprometimento neurológico vindo da hanseníase, né, já é de grande tamanho e de grande ajuda para o paciente, porque ele não fica percorrendo o sistema sem diagnóstico por muito tempo. Então, os troncos nervosos são acometidos também na hanseníase, concomitante com a pele ou não. Aí eu gosto de falar também sobre a transmissão, justamente para desmistificar o contágio e tentar reduzir um pouquinho de preconceito, que às vezes a gente encontra ainda entre nós, profissionais da saúde, né? Vez ou outra eu recebo uma mensagem de alguém que ficou com medo porque a senhorinha que fazia bolo para os netos, sendo profissional da saúde, estava com hanseníase e agora o que fazer? Então, se a gente ter certeza de como se dar essa transmissão e de que momento ela para de ser transmitida, nós vamos sentir segurança e vamos passar segurança também para os colegas e para as pessoas e para os próprios pacientes e familiares. Tá? Então, precisa acontecer uma exposição. Essa exposição do Mycobacterium leprae, ela é feita através da via aérea respiratória, onde um paciente bacilífero, um paciente multibacilar, aquele que tem muitos bacilos, ele espelha uma quantidade suficiente de bacilo para transmissão. Os falsos bacilares, que a gente vai ver já já quais são, eles não esperam suficiente para a transmissão. Então, quem transmite são os multibacilares. E no contato prolongado, diário, e fora outros fatores que a gente sabe que tem, intrínsecos, a genética do indivíduo, a nutrição, a quantidade de bacilo respirado, o tempo de bacilo respirado. Então, a maioria das pessoas nem se infecta, principalmente quando o contato é efêmero, muito rápido. Alguns, sim, vão se infectar, Aquele bacilo vai adentrar nos alvéolos pulmonares. Mas a maioria das pessoas não adoecem. 90% das pessoas que têm contato com o Mycobacterium leprae não adoecem. Por isso que ela é até conhecida como uma doença de alta infectividade, mas baixa patogenicidade, porque ela não causa doença na maioria das pessoas. 90% das pessoas têm imunidade inata capaz de destruir esse Mycobacterium leprae e ele não se multiplicar. E daqueles 10%, cerca de 10%, que adoecem, ainda tem uma divisão. Dependendo do maquinário genético, da resposta imunológica do paciente, ele vai evoluir para formas falcibacilares, que tem menos proliferação de bacilos e menos lesões, ou ele vai se transformar, adquirir uma forma multibacilar, onde ele vai ter muitos bacilos, onde ele vai ser um paciente transmissor. Então, isso é muito importante a gente deixar claro, que é um contato prolongado e não um contato único. E não é através de fomites, copos e talheres e um aperto de mão, um abraço, tá? Que vai acontecer essa transmissão.
E o bloqueio dessa transmissão dos multivacilares, ele acontece assim que o paciente começa a tomar a medicação. Esse é um fato também muito importante a gente ter segurança, porque os nossos pacientes, geralmente, alguns querem se isolar, entram em depressão, principalmente os idosos, né? Porque eles descobriram que tem a doença, isso já impacta no psicológico do paciente, e ele quer se isolar porque ele não quer causar mal para ninguém. Só que, da feita que ele já está tratando, ele não vai mais estar transmitindo, né? Então, isso a gente tem que passar para eles. Isso ajuda muito, inclusive na adesão do tratamento, da pessoa não se isolar, né, e não ter depressão. É uma doença de notificação, todo mundo sabe, né? Notificação compulsória. Então, nós temos que notificar esses pacientes. E se a gente for observar aqui na nossa ficha de notificação, né, que nós temos dados complementares do caso, a gente vai fazer os dados clínicos do paciente. Se a gente observar a forma clínica aqui, a gente tem essa classificação, né, que é a classificação do indeterminado, do tuberculose, do dimorfo e do vichoviano, que é a classificação clínica conhecida como a classificação de Madrid, que é a classificação baseada em aspectos clínicos. Ela está na ficha de notificação porque ela é baseada apenas no aspecto clínico, que é o que a gente tem na rede. A gente não precisa de biópsia, na maioria dos casos, óbvio que vão existir casos que a gente vai precisar, mas a maioria não. E aí a gente vai classificar o paciente pelo aspecto, pela morfologia daquela lesão na pele do paciente. Tá? Então, por isso é que só existe a classificação de Madrid, e não existe essa classificação de Hidde-Joplin, que às vezes a gente pode ler um artigo ou ver alguma notícia e ver sobre essa classificação. Mas essa classificação ela não é feita na rede, justamente porque ela precisa também do exame histopatológico para ser feita corretamente. E a classificação operacional? A classificação operacional, ela segue a classificação de Madrid. Então, se eu identifiquei que um paciente é indeterminado ou tuberculoide, ele é um paucivacilar. Se eu identifiquei que o paciente é dimorfo ou vichoviano, ele é um paciente multivacilar, tá? Não há necessidade de eu fazer a contagem de lesões, porque eu sei identificar o que é um indeterminado e o que é um tuberculoide, o que é um dimorfo e o que é um vichoviano. Essa classificação de contagem de lesões a gente evita fazer. Ela foi feita pela Organização Mundial de Saúde para operacionalizar em lugares onde não tem profissionais da saúde, né? Onde as pessoas, contando o número de lesões, poderiam escolher qual tratamento fazer. Mas nós, como profissionais que temos até educação médica continuada, fazemos a nossa classificação de Madrid e a da OMS seguindo a classificação de Madrid. Então, para a gente ter a segurança do diagnóstico, a gente tem que ter o conhecimento, né, bem embasado e bem sedimentado na nossa mente. Então, o que a gente tem que fazer? Se a hanseníase, o diagnóstico é clínico, eu tenho que conhecer muito bem a clínica do paciente. Então, eu tenho que conhecer, pelo menos, os tipos de lesões mais frequentes que acontecem. Na classificação de Madrid, a hanseníase indeterminada, ela se caracteriza por uma mancha hipocrômica, tá? É uma mancha clara. Quando eu falo em mancha, eu falo só em alteração de cor. Eu não falo em relevo, em infiltração, em pápula, em nada. É somente alteração de cor. Então, eu olho o paciente, olho a lesão, vejo de vários ângulos, inclusive, para ver se não tem nenhum relevo que eu estou deixando de ver, tá? É apenas alteração da cor da pele, né? Que é hipocrômica. E, claro, tem alteração de pelo no local, né? Dependendo da evolução da doença, depende. O paciente me procurou com 6 meses de evolução ou ele me procurou com 2 anos de evolução? Né? Quanto mais tempo demorar o diagnóstico, a sensibilidade vai estar mais alterada, vai ter menos pelo, a pele vai estar mais ressecada, porque o micobactério lepra ele tem o tropismo pelas células de Chivan, né?
por aqueles músculos nervosos também da pele, mas ele também destrói melanócitos, por isso a hipocromia, ele altera a circulação local, ele altera a sudorese, por isso fica a pele seca. Então, o marcante da hanseníase indeterminada é a mancha clara. Após o paciente evoluir, né, dessa mancha hipocrômica, dependendo também da resposta imune dele, né, se ele tem um perfil mais TH1 de resposta imunológica, ele vai partir para uma forma clínica mais resistente, de melhor resistência imunológica, que seria os pacientes tuberculoides, tá? Mas se ele tem um predomínio de resposta TH2, ele vai evoluir para o polo vichoviano. Então, a gente diz que a hanseníase é uma doença espectral, tá? Onde a gente tem um polo de maior resistência imunológica, que são os tuberculoides, de menor resistência imunológica, que são os vichovianos. Por isso que eles têm mais lesões, infiltrações e muito mais multiplicação bacilar. E no meio do caminho, nós temos os dimorfos, né? Que tem uma instabilidade imunológica e ele fica ali no caminho. E como o nome diz, dimorfo, diversas morfologias. Então, ele se apresenta de diversos aspectos clínicos, que a gente vai ver a seguir detalhadamente. Então, os falsos bacilares são os indeterminados e os tuberculoides, os multibacilares são os dimorfos e os vichovianos. Tá? Já falei que o indeterminado é caracterizado por essa alteração da cor da pele, pela essa mancha hipocrômica, em número único. Tá? Não existe paciente indeterminado com muitas manchas hipocrômicas. Se você vê um paciente com muita mancha, volto a dizer, sem alteração de relevo, não é hanseníase, não é hanseníase indeterminada, tá? Você tem que pensar em outros diagnósticos diferenciais. A hanseníase tuberculoide também, normalmente a lesão é única, no máximo 2. O que a gente observa são essas micropápulas periféricas e esse centro claro, que a gente diz que é um centro livre de lesão, tá? Onde aqui no centro geralmente tem bastante alteração de sensibilidade. Os dimorfos, né, são os multibacilares, normalmente eles têm muitas lesões. Pode ter um dimorfo com uma lesão? Pode, tá? Quando ele está mais para o polo tuberculose, ele pode ter só uma lesão, mas sempre é uma lesão infiltrada, com bastante relevo e eritema, né, que é essa vermelhidão. Os vichovianos são os mais fáceis de identificar, porque eles têm vários nódulos, pápulas da cor da pele, principalmente em pavilhão auricular, mas podem estar disseminados em face, em diversas áreas do corpo. E esses dois são os transmissores, porque eles são os multibacilares, são os que eliminam bacilo por via aérea respiratória. Então, consolidando o que eu já falei para vocês, a hanseníase indeterminada, paucibacilar, mancha hipocrômica. Tem alteração de sensibilidade térmica, tem perda de pelo, normalmente a mancha é única, de limites indefinidos. Geralmente a gente não consegue desenhar perfeitamente o limite da lesão, e isso às vezes causa uma dificuldade no nosso olhar, tá? Quando já está mais evidente, com mais queda de pelo, é mais fácil realmente a gente identificar. O tuberculoide, né, o que chama atenção são essas micropápulas vermelhas. Então, se a gente olhar de perto, por foto nunca é o perfeito. A gente vai ver que são várias pápulazinhas vermelhas formando, parece esse cordão periférico, o que lembra muito as dermatofitoses, né? Só que dermatofitose coça muito, a evolução é muito rápida, e a hanseníase tuberculoide não. A evolução é muito lenta. Um paciente, para chegar normalmente nessa fase aqui, nesse aspecto de lesão, ele já tem 1 ano ou 2 de evolução clínica, tá? Então, ninguém tem uma hanseníase tuberculoide 1 mês com esse tamanho de lesão. Na hanseníase tuberculoide aqui, já também tem uma alteração de sensibilidade térmica bem evidente, principalmente no centro da lesão, queda de pelo, pode ter acometimento também de algum tronco nervoso, ele pode fazer quadro de neurite, que isso já vai ser tema para uma próxima aula, que a gente vai falar sobre reações rancênicas, tá? E aqui eu trouxe para mostrar para vocês como é uma evolução, né? A lesão, ela não começa
grande, ela começa pequena. Às vezes a gente não consegue nem identificar que o centro está deprimido, tá? Ou a gente consegue ver que está levemente deprimido. Esse é um paciente com uma lesão inicial 6 meses, tá? Aqui, o paciente com uma lesão um pouco maior, que foi 1 ano e meio a 2 anos, e o paciente que tinha uma lesão de 3 anos, que se estendeu bastante. Ele tinha evidente queda de pelo, alteração de sensibilidade aqui, inclusive referida. Ele achava mesmo estranho ao toque, né, ao próprio toque, essa região. Nem todos conseguem falar sobre essa sensibilidade diferente. Então, isso aí é um pouco subjetivo, a maneira com que os nossos pacientes falam sobre essa sensibilidade, sobre essa perda de sensibilidade. E a hanseníase dimorfa, que mais se aproxima do tuberculoide por ter esse centro mais claro. Mas o que eu quero que fique, se alguém tem dúvida, é que o dimorfo geralmente tem muitas lesões e ele tem muita infiltração. Então, quando eu falo em infiltração, eu falo em relevo, tá? Relevo das lesões. Então, esse paciente, ele já é um multibacilar. Eu tenho que identificar que ele é um dimorfo, porque eu vou tratá-lo como multibacilar. E isso faz toda a diferença na evolução do paciente, tá? Por mais que ele tenha só uma lesão, mas se for infiltrada, eu classifico como dimorfo e trato como multibacilar. Normalmente, eles têm várias lesões, tá? De diversos aspectos, pode ter esse centro mais claro, mas podem ser placas também totalmente infiltradas. Aí a gente fica em dúvida, né? Poxa, mas o que é pápula periférica e o que é infiltração? Se o paciente só tiver uma lesão, será que eu vou saber diferenciar? Aí eu trouxe aqui lesões que são clássicas, óbvio, né? Nem sempre tudo é clássico, mas aqui a hanseníase tuberculoide com uma lesão única, tá? Com as micropápulas que eu falo para vocês e esse centro bem claro, bem são, bem livre de lesão. E o dimorfo a gente vê, mesmo por foto, que tem um relevo, né? Não são pápulas, é uma infiltração, né? Apesar do aspecto também ser arciforme, mas é diferente por causa dessa infiltração. Então, esse paciente, mesmo com lesão única, é um multibacilar, um dimorfo, e esse paciente é um paucibacilar, um tuberculoide. Mas aí eu acabei de falar que o dimorfo dá placas eritemato-infiltradas e de diversos aspectos. Pode dar com um centro claro, como eu falei para vocês, mas pode dar também placas inteiras infiltradas, como esse caso aqui. Esse paciente que tem essas lesões bem grandes, conhecidas inclusive na literatura como queijo suíço, né? Porque lembra aqueles buracos do queijo suíço? Se vocês observarem, eu gosto de botar essa foto, que é para chamar atenção. A foto de baixo, o paciente tem outra cor de pele e outra cor de lesão. Apesar de que em foto a gente não consegue enxergar, essa lesão de baixo está bem infiltrada e a de cima não. Mas o paciente está moreno e a lesão mais pigmentada. E para ele refere que está pior. Está pior porque para ele está mais evidente. Ele não se importa com o relevo da lesão, ele se importa com a cor da lesão. E essa cor ele adquiriu por causa da clofazimina. Tá? Então, às vezes, é interessante a gente explicar para o paciente no início do tratamento que a clofazimina vai deixar a pele dele mais morena, mais acobreada, mas que após o término do tratamento, essa pigmentação vai sumir. Ele sempre pergunta em quanto tempo? A gente não sabe precisar o tempo, né? Mas já tranquiliza ele que vai desaparecer, que vai clarear. Né? O que mostra que está melhorando é assim que está murchando a lesão, né? Está reduzindo a infiltração. E a gente, geralmente, às vezes, a gente pode até perder, né? Por isso que eu sempre comento esses pontos que eu vejo que podem fazer o paciente, inclusive, desistir do tratamento, que ao longo dos anos eu já percebi alguns casos de desistência por causa desses fatos. E aí eu acabei de falar, né, de infiltração eritematosa para os dimorfos e mancha hipocrômica para os indeterminados. E aí vem esse paciente cheio de lesões hipocrômicas, né? Em foto, às vezes, a gente pode não conseguir identificar, mas eu creio que aqui nessa dá para ver que tem um pouco de relevo. Então, essas lesões, elas não são manchas,
elas são infiltrações, são placas infiltradas. Esse daqui não é só alteração da cor da pele, você nitidamente consegue ver que tem relevo. E esse paciente tem muita lesão, então ele não é uma hanseníase indeterminada. Ele é uma hanseníase dimorfa, de um aspecto diferente, que é conhecido como dimorfo hipocromiante. Por que eu comecei a colocar essas fotos nas minhas aulas? Porque eu tenho recebido muitos pacientes na nossa região com esse tipo de hanseníase, com retardo de diagnóstico, inclusive, tá? Mesmo que o paciente, nessa fase, com tudo isso de lesão que vocês estão vendo, já queixa de parestesias, de choques, de dormências, e mesmo assim eles demoram a ser diagnosticados. Às vezes precisa vir para o centro de referência para ser diagnosticado. Tá? Então, placas hipocrômicas numerosas também fazem parte da hanseníase dimorfa. Na minha opinião, um dos mais fáceis de diagnosticar são os vichovianos, né? Justamente porque tem essa característica clássica do pavilhão auricular, dos rancenomas, da infiltração, mas esse rapaz aqui de 14 anos ficou sendo tratado durante 3 anos como acne, por causa dessas lesões aqui no queixo dele, tá? Mesmo não tendo cravos, mesmo não tendo as pústulas da acne, mesmo tendo infiltração no pavilhão auricular e queixa de dormência nos pés, ficou sendo tratado um bom tempo como acne, tá? Esse não é um caso único, já tive outro caso de adolescente também sendo tratado como acne. Então, vamos olhar o paciente, né, ouvir a queixa dele. Então, a gente fala diagnóstico clínico, entra a anamnese, entra a queixa do paciente, entra o tempo de evolução de lesão desse paciente, entra se ele já fez algum medicamento ou não que mascare a lesão no momento que a gente está tratando. E assim como esses rancenomas, que são esses nódulos e pápulas aqui da cor da pele, podem ser numerosos, como o desse paciente, eles podem ser mais escassos, como esse outro exemplo. Podem ser menores ou podem ser grandes, como esse outro paciente que está aparecendo só a testa. E a gente, às vezes, tem só a infiltração, que eu acredito que é o mais difícil de enxergar para quem não tem um olho treinado. Mas aí você vê um paciente jovem, com um rosto mais, parece grosso, cheio de ruga, né? A gente tem que observar também o pavilhão auricular, a mão. Esses pacientes normalmente têm edema em mãos e pés, além das queixas das parestesias, dormências, choques, e eles podem ter inúmeros rancenomas. Esse paciente não conseguia nem vestir a roupa dele, que ele sentia hiperestesia em todos esses nódulos. Então, o diagnóstico é clínico. Eu já observei bem o aspecto, né, para eu ter segurança, tá? Então, quando eu olhar e suspeitar, eu vou ter que partir para a minha propedêutica, né, para a minha semiologia. Né? E o que eu vejo e percebo, às vezes? Às vezes, falta do equipamento. Qual é a acessibilidade primeira perdida na hanseníase que vai me ajudar a dar o diagnóstico desse paciente? É a acessibilidade térmica. Se eu não tiver como testar essa acessibilidade térmica, eu não vou conseguir fazer o meu diagnóstico. Eu vou suspeitar muito, mas não vou conseguir fechar propedeuticamente que se trata de hanseníase, porque a hanseníase ela dá alteração de acessibilidade. Né? E não é só anestesia, ela dá também hipoestesia. Tem pacientes que ainda sentem um pouco a sensibilidade no local, tem uns que já não sentem mais e tem uns que sentem exagerado, que tem a hiperestesia, que são aqueles que geralmente queixam de espetões, ferroadas, agulhadas, né? Então, aquela desestesia. Então, o teste, né, para a gente ver se o paciente perdeu a sensibilidade térmica, eu tenho que fazer realmente com tubo de ensaio, com água quente e com água natural. Às vezes, onde eu trabalho, não tem onde esquentar a água. Eu esquento diretamente o tubo de ensaio no isqueiro, tá? Faço isso há muitos anos. Nunca nem quebrou meu tubo de ensaio. E esquento até começar a aparecer as primeiras bolinhas de ebulição. Aí limpo, porque fica meio sujinho, né, do isqueiro, e testo em mim primeiro, tá? Testo em mim para ver se está uma temperatura que não queime o paciente.
E aí, o que precisa e o que é mais difícil do teste de sensibilidade, além de você ter o tubo de ensaio, é a paciência, né? A paciência que você tem que ter de explicar para o paciente esse teste. Com calma, com tranquilidade. E também não ficar alternando tubo quente e tubo normal, tubo quente, tubo normal. Porque o que eu vejo é que as pessoas fecham os olhos e começam a repetir quente, frio, às vezes sem pensar e sem estar sentindo realmente, tá? Então, eu coloco 2 vezes o tubo de ensaio quente numa região, aí boto o frio em outra, aí vou para a pele sã para ver se o paciente realmente está entendendo, está sentindo, né? Então, essa é a parte mais importante de tudo, além de conhecer os aspectos das lesões, tá? Então, se ele não sente a sensibilidade térmica e tem alguma daquelas lesões que eu mostrei antes, eu já posso fechar meu diagnóstico clínico de hanseníase. Aí, o que acontece? Inclusive, até ex-residentes meus mandam a história, a suspeição, a forma clínica, o tratamento, mas aí eu pergunto, fez a sensibilidade térmica? Ah, não tinha o tubo de ensaio. Realmente, se a gente trabalha na atenção primária, a gente tem que pedir, solicitar se a gente não tem esse tubo de ensaio, tá? Eu mesmo comprei o meu porque inclusive uma das nossas ferramentas mais em conta que tem, né? Porque os monosfilamentos são bem mais caros, os nossos estetoscópios são bem mais caros. Um tubo de ensaio realmente é algo mais fácil de ser adquirido. Aí alguém pergunta, eu uso algodão com álcool. Não substitui, tá? Antigamente, usava-se o algodão molhado com éter e um algodão sem éter. O éter, sim, substituía porque no meio ambiente ele dá temperatura gelada. Aí você diferencia o gelado do normal. Mas o álcool não dá isso. Você vai fazer o paciente só diferenciar o que está molhado do que está seco, tá? Aí alguém pode perguntar, e o monofilamento verde? Existem alguns estudos que estão querendo substituir o monofilamento verde no teste de sensibilidade térmica para ver se agiliza mais. Mas ainda não é comprovado e, na verdade, é um estímulo tátil, se a gente for ver a fundo, tá? Então, o paciente não sentiu a sensibilidade térmica, diagnóstico de hanseníase, ok? Se a lesão for suspeita, nessa nossa área endêmica, então a gente pode começar o tratamento. Se eu quiser saber até quando ele perdeu a sensibilidade, aí eu sigo adiante no teste. Aí eu vou para o teste da sensibilidade dolorosa, que tem que ser o alfinete com a ponta e com a cabeça. O que acontece? Também você explica na pele sã, faz ele sentir a ponta do alfinete, faz ele sentir a cabeça do alfinete, perceber a diferença, tá? Para poder ir para a pele comprometida. Se ele tiver perdido a sensibilidade dolorosa, ele vai achar que você sempre está encostando a cabeça do alfinete e não a ponta. E por último, a tátil, que é apenas encostar um chumaço de algodão, que se ele não sentir, ele já perdeu, inclusive, a sensibilidade tátil. Normalmente são os pacientes com evoluções muito longas. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês na sensibilidade térmica, que às vezes os pacientes indeterminados, que ainda não têm uma evolução muito longa de doença, às vezes eles ainda sentem um pouco o quente, mas você percebe que ele fica pensando para responder o quente. Às vezes ele fica pensando, quando você bota na pele normal, ele fala quente. Quando você bota na hanseníase, ele fica assim, quente, ou então ele fala morno. Aí você já desconfia que está reduzido. E depois você checa. Olha, me diga, você sente mais quente ou menos quente nessa área? Ele vai dizer, menos quente. Tá? Isso também significa alteração de sensibilidade térmica. Sim, aí se o paciente precisar de diagnóstico complementar, o padrão ouro ainda é a biópsia com histopatológico, tá? O que eu chamo a atenção é que não vem escrito nas biópsias os resultados, né, dos histopatológicos hanseníase, tá? Só vem geralmente no vichoviano. Por quê? Porque o patologista enxerga o bacilo na hanseníase vichoviana, então ele vai dizer hanseníase vichoviana, a presença de bar, tudo. Mas na indeterminada, ele não vai dizer para você que é hanseníase, ele vai descrever o que ele está vendo. O que ele vê? Um infiltrado inflamatório ao redor de nervos e anexos. Então, normalmente vem
desculpe, dermatite perianexial e perineural, tá? Alguns botam compatível com hanseníase, fazer correlação clínico-patológica, mas se você vê uma mancha hipocrômica e esse laudo, você pode fechar seu diagnóstico. Os tuberculoides, geralmente escrito dermatite granulomatosa, porque ele forma granulomas no tecido, tá? Então, também, se você vê aquelas lesões semelhantes, né, à hanseníase tuberculoide, vê escrito dermatite granulomatosa, fecha o diagnóstico. O dimorfo, às vezes, também só vem dermatite granulomatosa, porque dependendo do dimorfo, não dá para enxergar o bacilo no tecido, mas se o patologista vê bacilo, ele vai descrever como hanseníase, senão ele bota compatível com. Ainda no diagnóstico complementar, falar de baciloscopia. A baciloscopia ela ainda gera bastante dúvidas, tá? O que eu quero deixar marcado aqui, não pedimos baciloscopia para paucibacilares, por quê? Vem negativo, você vai submeter o paciente num exame que dói, né? Porque precisa fazer uma isquemia, um corte no local, e às vezes confunde o paciente. Eu já tive os dois extremos, eu já tive paciente que nega a doença, e ele é um tuberculoide, vem com a baciloscopia negativa e ele vai procurando vários médicos porque ele não acredita que ele tem a doença, porque ele tem um exame que mostra que é negativo. Mas eu já tive paciente também que veio com resultado negativo, que ele disse que o médico liberou ele porque o resultado era negativo, mas que ele havia visto na internet que a forma clínica dele, o resultado da baciloscopia seria negativo e ele estava indo atrás de uma segunda opinião. Então, além de não ser útil para o paciente, de ser incômodo, né, ele às vezes pode causar essas situações com os pacientes. Então, não vamos pedir para os pacientes indeterminados e nem tuberculoides, porque ela vai vir negativa com certeza, tá? Vamos pedir para os dimorfos e para os bichovianos, para a gente ver o quão bacilífero esses pacientes são, que eu vou explicar melhor na aula de reações de novo sobre isso. Porque é interessante eu saber que quanto de bacilo esse paciente tem no início do tratamento, para eu saber mais ou menos quanto tempo ele vai demorar para depurar esses bacilos, que é mais ou menos quanto tempo ele vai pode vir a ter os estados reacionais, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. Mas olha só, outro dado que eu acho interessante, importante marcar, é que a baciloscopia, ela não começa e termina no fim do tratamento zerada, tá? O paciente não tem 5 cruzes no diagnóstico e vai ter 0 cruzes no final do tratamento, não, de 12 cartelas, não, tá? Ele perde mais ou menos a depuração de uma cruz e meia por ano. Então, geralmente, o paciente com 5 cruzes, ele demora uns 4 a 5 anos para ter uma baciloscopia negativa. Tá? O índice baciloscópio é a média das áreas que é feita, normalmente são áreas frias, onde o bacilo fica mais, tem mais facilidade, mais tropismo, que é pavilhão auricular, cotovelo, joelho e a lesão. O IM, que é o índice morfológico, normalmente os locais não fazem, porque precisa de um treinamento, né, controle de qualidade, para ser um índice que a gente possa olhar do paciente, porque é um índice de morfologia bacilar. Então, se o bacilo tiver uma quebra na parede, né, dele, ele já não é um bacilo viável. Então, ele não entra como morfologia positiva. Então, o ideal que a gente quer é que no final do tratamento o paciente esteja com 0%. Mas esse índice, nem todos os locais são realizados justamente por essa dificuldade técnica. Por isso que nem é protocolo do Ministério da Saúde. Se você for lá e ver critérios de alta do paciente, né, de alta medicamentosa, é cumprir no tempo previsto aquele tratamento. As 12 cartelas se for multibacilar, as 6 cartelas se for paucibacilar. Lá não está escrito fazer baciloscopia, fazer biópsia de novo. Não, está escrito critérios clínicos de não ter lesões ativas e de ter tomado o medicamento no tempo previsto. Esses são os critérios de alta do Ministério da Saúde. Ainda em diagnóstico complementar, esse ano,
né, nós tivemos a notícia de que nas unidades de saúde vai haver o teste rápido da hanseníase, né? Foi aprovado pela Conitec, só que vai haver ainda treinamento para isso. O Ministério da Saúde está começando a fazer esse treinamento, porque é um teste diferente, não é como a sífilis, não é como o HIV, que o teste rápido dá positivo e você diz, esse paciente tem sífilis, esse paciente tem HIV. Não, da hanseníase tem que ter um raciocínio clínico ainda em cima disso, para esse teste que ainda nós temos, tá? Porque existem, sim, alguns comunicantes não doentes que podem ser positivos. Então, esses testes aprovados é o teste rápido e tem o PCR também, mas vai ser para as unidades de referência, e também o teste para resistências medicamentosas. Tá? Então, tudo isso ainda vem por aí, com certeza vocês vão ser treinados para isso. Ainda falando do diagnóstico clínico, eu não vou poder esmiuçar a avaliação neurológica, porque isso é uma aula à parte, né? Mas eu preciso citar aqui, inclusive mostrando a ficha de notificação, que existe, nós temos que marcar número de nervos acometidos e grau de incapacidade no momento do diagnóstico. E isso eu só faço se eu fizer a avaliação neurológica desse paciente. Como é que eu vou saber se ele já perdeu função motor ou sensitiva? Se ele tem perda de sensibilidade nas mãos ou nos pés, se ele tem perda de força nas mãos ou nos pés, se eu fizer a avaliação neurológica, né? Que entra a fazer inspeção de face, membros superiores, inferiores, palpação dos principais troncos nervosos, tanto dos membros superiores quanto dos inferiores, e mapeamento da sensibilidade. Isso aqui me mostra a situação dos troncos nervosos do paciente, tá? Não é a sensibilidade no local da lesão. Aqui é mapeamento de sensibilidade em tronco nervoso. E já para ir finalizando, né, nós vamos falar sobre o tratamento. Então, se eu classifiquei ele como indeterminado e tuberculoide, a classificação operacional é paucibacilar e o tratamento é paucibacilar. Se eu classifiquei ele como dimorfo ou vichoviano, a classificação operacional é multibacilar e o tratamento é com esquema multibacilar. E aqui vem mais uma atualização, que foi o que eu comentei antes. A partir de julho de 2021, teve um pouquinho de atraso por causa da pandemia, houve a modificação no tratamento, onde antes existia uma cartela, né, exclusiva para os pacientes paucivacilares, onde ela era composta somente de dapsona, de dose auto-administrada, e dapsona e rifampicina na dose supervisionada. Mas hoje, todos os pacientes, tanto os paucivacilares como os multivacilares, tomam a mesma cartela, a cartela do multivacilar, onde eu tenho a dose supervisionada, né, que o nome já diz, supervisionada, para ter supervisão, que é um momento que você, inclusive, conversa com o paciente, vê se ele está tendo alguns efeitos colaterais. É normal ter a urina avermelhada por causa da rifampicina após a dose supervisionada. É interessante falar isso para eles, porque eles se assustam. A rifampicina reduz também o efeito do anticoncepcional oral. Então, eu aviso para as mulheres em idade fértil que é melhor não engravidar nesse período, né? Porque está utilizando muita medicação para fazer um método de barreira também. Então, essa dose supervisionada, composta pela rifampicina, clofazimina e dapsona, e auto-administrada pela clofazimina, que é a que pigmenta a pele, e a dapsona, que é a mais responsável por alguns efeitos adversos, né, que geralmente são bem manuseados, que o principal é a anemia. Mas, normalmente, eu não preciso suspender, porque o paciente consegue tolerar bem até o final do tratamento. Então, os multivacilares tomam 12 cartelas dessa. O ideal é que dure, né, 12 meses, porque uma cartela dessa dá 28 dias. E os paucivacilares vão tomar 6 cartelas. O período de intervalo de segurança que eu tenho para esse paciente, se faltou a cartela, se ele falhou, se ele precisou parar por uma cirurgia, é que ele toma essas 12 cartelas em até 18 meses. Tá? Se ele não tomar neste período, ele vai ter que fazer tudo de novo.
E os paucios bacilares é tomar essas 6 cartelas em 6 meses, mas em até 9 meses é aceitável, tá? Se houver alguma reação adversa a algum dos medicamentos, as drogas que têm substitutas é a minoxiclina e a fluoxacina. Aí você pode substituir uma ou por outra, geralmente é o que tem disponível nas secretarias de saúde. Em casos de 2 medicamentos com efeitos adversos, utiliza-se as 2 ao mesmo tempo, tá? Mas os efeitos adversos não são tão frequentes, acontecem, mas não são tão frequentes. E o importante é realmente o paciente tomar corretamente. Isso é critério de alta medicamentosa, né? Não é que a gente vá deixar de acompanhar o paciente, porque a gente tem que acompanhar a função neurológica dele ainda. Mas vamos dar alta medicamentosa se ele tomou as 12 cartelas e não tem mais lesões ativas. E se for multibacilar. E se for paucibacilar, se ele tomou essas cartelas em até 9 meses, né, e não tem mais lesões ativas, tá? Não há necessidade de eu fazer novos exames. Nos multibacilares, eu faço a baciloscopia no final, justamente porque eu quero acompanhar em quanto tempo ele vai zerar essa baciloscopia, mas é mais por causa dos estados racionais que ele pode vir a ter, tá? E não por precisar estender tratamento. Raramente precisamos estender tratamento. Algumas vezes a gente precisa em vichovianos muito infiltrados e muito ativos ainda, tá? Mas dos demais nós finalizamos conforme o protocolo manda do Ministério da Saúde. Finalizando, lembrando que a gente precisa avaliar os comunicantes, faz parte, é nossa obrigação, tá? Porque a gente tem que imaginar, se eu tenho um paciente com hanseníase, eu tenho que avaliar todos da mesma casa. Esse paciente é um exemplo, um pai vichoviano, todas as filhas com hanseníase, ainda tinha mais um menino que não foi esse dia. Forma tuberculoide, forma indeterminada e forma indeterminada, todas paucibacilares, né? Se não pode acontecer igual um paciente que eu tive de 5 anos com uma mão em garra, porque o tio teve e ninguém avaliou ele. E às vezes a gente sabe, né, que ela é uma doença insidiosa, né, de evolução lenta. Então, tá na ficha de notificação também, nós temos que avaliar os comunicantes, e os comunicantes que não tiverem doença ativa no momento são encaminhados para fazer uma dose de reforço da BCG. Então, a gente não pode esquecer também desse nosso papel. Obrigada.